Na rodada 8 do Paulistão, temos o charmoso clássico Sansão, além de outros confrontos bastante interessantes. Nesse vídeo aqui, eu vou analisar esses confrontos e passar as melhores dicas para você mitar no Cartola Express do Paulistão 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Então é para mais um vídeo de Cartola e Cartola Express, Paulistão 2023, rodada 8, né? Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. Então aqui no canal a gente sempre traz bastante conteúdo sobre futebol, de modo geral. Estamos trazendo conteúdos diferentes e, claro, nosso foco é o Cartola aqui, tá? Então se você curte esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, né? E se curtiu o nosso conteúdo, deixa aquele like que ajuda demais a espalhar o nosso conteúdo, né? Vamos lá para o conteúdo desse vídeo aqui, que é o Cartola Express do Paulistão, né? Bom, para quem não conhece o Cartola Express, eu tenho um vídeo aqui, aliás, eu tenho uma série inteira falando sobre o Cartola Express, né? Eu escalei em todas as rodadas os times, estou colocando aqui na página inicial do Cartola Express, né? Então, se você quiser, dá uma conferida aqui. Lá na primeira rodada eu expliquei como é que joga, expliquei todos os conceitos aí para você poder jogar. Então, dá uma conferida que é bem legal. Vamos direto para a oitava rodada, analisar esses confrontos, sem muita enrolação, e passar as dicas para vocês. Lembrando que eu trago duas opções de escalação para liga completa e uma opção de escalação para jogo único, tá? Vamos lá. A rodada começa no sábado, às 6h30 aqui, então a gente vai ter bastante tempo aí para escalar, lembrando que o mercado fecha só às 6h30 mesmo. E o primeiro jogo é entre o Ferroviário e Botafogo de São Paulo. Jogo interessante aí, dois times sem defesas frágeis, deve ser um jogo de gols aqui. Inclusive, mais pra frente eu vou dar destaque para esse confronto. No sábado ainda a gente tem São Bento e Guarani, Bragantino e Mirassol, e aí já no domingo, às 11 horas da manhã, Palmeiras vai sofrer aí com o sol, temos Água Santa e Palmeiras, Português e Corinthians lá em Brasília, no Mané Garrincha, o grande clássico aí, charmoso, Sansão, São Paulo e Santos, no Morumbi, Inter de Limeira e Santo André, e fecha a rodada Ituano e São Bernardo, né? Vamos falar rapidamente dos confrontos para a gente poder depois passar as dicas e as escalações. Bom, eu gosto muito de olhar o Footstats aqui para falar um pouco de quem tem chance de SG e quem tem chance de gols. Bom, primeiro olhando aqui os times que menos sofreram gols no campeonato, a melhor defesa é o Palmeiras, tomou só 2 gols até agora, aquele gol no finalzinho contra o Santos e um gol contra o Ituano também. Depois a gente vem times que estão com defesas parecidas aí. Corinthians, São Bernardo, São Paulo, Bragantino, São Bento, Inter de Limeira, tudo tomando 6 gols. E eu quero dar destaque aqui para Inter de Limeira, que tomou 2 gols do Palmeiras, podia ter tomado mais, mas tirando esse jogo contra o Palmeiras, tinha tomado só 4, então era uma defesa bem sólida. Contra o Palmeiras fez um jogo muito bom, apesar de ter perdido por 2-0, tá? Destaque, inclusive, para o goleiro. E claro, o Corinthians aí é uma das melhores defesas, enfrenta a lanterninha lusa, né? E aqui, falando dos gols marcados, os times que têm melhores gols marcados são Palmeiras, São Bernardo e Mirassol, então dá destaque para esses times aqui. E claro, Corinthians, São Paulo, Água Santa, Botafogo também é um time interessante para a gente destacar aqui, tá? E aí, agora a gente já falou sobre isso. O último destaque que eu quero falar aqui dos confrontos, antes de começar a passar as dicas para vocês, é o jogo entre São Paulo e Santos, tá? Clássico é sempre um jogo que a gente dá destaque, um jogo sempre complicado, então comenta aí, quem que você acha que vai levar esse clássico? Eu acho que os dois times estão em momentos bem parecidos, os dois times estão ainda se montando no campeonato, né? O São Paulo tem um trajetório maior aí com o Rogério Ceni, começou melhor o campeonato, deu uma piorada aí nos últimos jogos, o Santos respirou aí, ganhou na última rodada do São Bento, né, por 1-0, estava sofrendo bastante no Campeonato Paulista, mas eu acho que o fator mando de campo vai ser muito importante. Inclusive, trouxe aqui o raio-x do confronto, né? O São Paulo tem um amplo favoritismo jogando em casa aqui, ó. Se a gente vê os confrontos em casa, o São Paulo 59% das vezes ganhou. E pegando os últimos 7 jogos aí, o Santos só ganhou um jogo do São Paulo, né? Então acho que o São Paulo é favorito e tende a ser um jogo de gols normalmente, tá? Então é isso que eu queria trazer. E vamos lá para nossas opções de escalação para passar para vocês, tá? E como eu destaquei na capa do vídeo, acho que time que tá ganhando não se mexe, né? E a primeira escalação, eu vou apostar na defesa inteira do Palmeiras, tá? Como eu disse, é a melhor defesa do campeonato, enfrenta o Água Santa, que é um time que tá jogando mais ou menos aí no campeonato, mas a defesa do Palmeiras é muito sólida. Na última rodada a gente apostou em toda a defesa do Palmeiras e deu muito bom, a gente garantiu o SG inteiro, e ainda teve o gol do Piquerez, o Everton fazendo muitas defesas. No jogo anterior, contra o Santos, acabou tomando gol no finalzinho, mas quase segurou o SG, teve o gol do Murilo. Então, um SG muito legal aqui do Palmeiras, já que, além do SG, todos os jogadores garantem muito ponto no Cartola, né? Um gol, desarme, enfim. Na próxima escalação, eu vou falar de mais dicas na defesa, tá? Para vocês escalarem aí o time de vocês. Vamos aqui para o meio de campo.
E aí vocês vão ver que eu escolhi 3 dobradinhas de time que tem bastante potencial ofensivo, tá? Primeiro dobradinha que eu fiz aqui, que eu acho que é difícil de não ter no time, é a dobradinha do Corinthians, tá? Com Adson e Roger Guedes. No último jogo eles não foram tão bem, tá? O Adson fez 2.1 e o Roger Guedes 1.9, né? Mesmo assim, você vê que eles garantem alguns pontinhos de scout. São jogadores que finalizam bastante, né? Desarmam até bastante. E, como eu disse, a Portuguesa é a lanterna do campeonato, só fez 4 pontos até agora no campeonato. É a pior defesa do campeonato, então é importante ter uma dobradinha do Corinthians aí no ataque. E, mais importante, deve voltar aí a jogar nesse jogo. Inclusive, eu tenho aqui no Joga 10 News, quem quiser conferir aqui, tem no Joga 10 News as escalações prováveis. Deve voltar o Yuri Alberto e o Renato Augusto, né? São jogadores muito importantes para esse setor ofensivo do Corinthians. Então, retornando os dois, eu acho que até você pode fazer uma aposta mais ousada, né? Fugir do Roger Guedes e do Adson, que são jogadores que têm melhor média, e apostar no Yuri Alberto e no Renato Augusto. Mas eu vou mesmo com Roger Guedes e Adson, tá? Dupla importante aí pra gente escalar. Outra dupla que eu vou comentar aqui para vocês é a dupla do Botafogo, tá? Gustavo Xuxa e Salatiel. Indo aqui pro meio de campo, a gente filtra aqui pela média, que é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, né? Cara, os jogadores que têm melhor média são os jogadores que estão jogando melhor o campeonato. E olha o Xuxa aqui, ó. Tá com média de 8,89. O Xuxa que basicamente estreou agora no Campeonato Paulista, né? Fez 15,5. Fez um gol e, além disso, gerou 7,5 pontos só de finalização. É o jogador de bola parada, camisa 10 do Botafogo. É um jogador muito conhecido aqui no interior de São Paulo, um cara que sempre jogou muito bem. Jogou já por Mirassol, outro time do interior paulista. É um jogador de qualidade técnica muito apurada. Então eu coloquei o Gustavo Xuxa aqui e dobrei com o Salatiel. Na última rodada a gente estava com o Salatiel aqui. Inclusive, deixa eu passar aqui para o ataque para mostrar para vocês. A gente estava com a dobradinha do Robinho e do Salatiel, né? Falei que o Botafogo tinha um potencial ofensivo bom. Acabou perdendo do Ituano, mas acabou fazendo 2 gols. E o Salatiel fez um gol e deu uma assistência, tá? Então, nome interessante para a gente escalar aqui. Claro, quem quiser pode ir com o Robinho. A gente mostrou a regularidade dele. É um cara que gera bastante scout também. Então, Gustavo Chute e Robinho. E por que eu estou focando aí no Botafogo? Além de ser um time que produz bastante ofensivamente, mesmo quando perde, o time da Ferroviária também é um time que toma muito gol, tá? Eu acho que esse jogo tende a ser de muitos gols. Inclusive, vocês vão ver, já dando um spoiler, que no próximo time eu vou estar com John Kennedy, tá? E aí, para fechar o nosso time aqui, eu fiz uma dobradinha do Mirassol. Pô, mas o Mirassol vai enfrentar o Bragantino, é um time que é um time de Série A do campeonato. Mas eu mostrei para vocês ali no Footstats que o time do Mirassol é um dos melhores ataques do campeonato, tá? E aí eu coloquei o Zé Roberto, que fez 6,15. Tá aparecendo como ele suspenso aqui, mas é porque não atualizou ainda o cartola aqui. No Joga 10 News vocês vão ver que ele tá comprovável. É um cara que já tem 3 gols no campeonato, média de 6,15, tá? E é um jogador que jogou Série A no passado para o Atlético Goianiense, enfim. Um jogador com muita rodagem e um nome interessante. E no meio de campo, até filtrando aqui, mostrando para vocês no Footstats, o Camilo já tem 3 assistências no campeonato, é o líder de assistência empatado com o Yuri Alberto, e além disso ele tem 10 assistências para finalização. Quer dizer que ele passou perto de dar assistência muitas vezes, tá? O Camilo aqui. É um jogador que também muita gente conhece, fez grande nome no Botafogo, nome bem interessante para a gente escalar, tá? Então, eu gosto dessas dobradinhas porque a gente pode... Claro, o Cartola Express liga tiro curto, então você tem que imitar de uma vez. Você tem que ousar um pouco. Essas dobradinhas têm o potencial de você conseguir uma assistência, um gol, alguma coisa assim, né? Então vamos passar para outro time, para a gente mostrar as outras opções que a gente tem, tanto na defesa como no meio de campo e ataque, né? Então aqui, ó, na defesa, eu coloquei o Léo Vieira, tá? Por que eu coloquei o Léo Vieira? É o goleiro com melhor média. Quem assistiu o jogo do Palmeiras viu como ele salvou a Inter de Limeira. O Palmeiras perdeu 2 pênaltis, e muito por mérito dele, porque um ele pegou e o outro ele ia pegar se o Dudu não tivesse chutado para fora. No pênalti que o Veiga fez o gol, ele passou muito perto de defender, fez muitas defesas, vários milagres, é um goleiraço, é um dos goleiros que tem o número de maiores defesas aí, melhor média. A Inter de Limeira é um time que vem fazendo poucos gols, é verdade, mas vem tomando poucos gols também, uma das melhores defesas aí do campeonato. Então, Léo Vieira é um nome bem interessante pra gente escalar, tá? Outro nome de goleiro que a gente tem é o Cássio, claro, jogando contra a Portuguesa aí. Na lateral, eu coloquei o Zé Mário aqui da Inter de Limeira. Também é um lateral que tá com uma média muito boa, 6,32. Vem fazendo bastante desarmes aí nos últimos jogos. É o lateral com maior número de desarmes do campeonato, inclusive à frente do Juninho Capixaba, tá?
Então, nome interessante pra gente escalar, fazendo essa dobradinha da Inter de Limeira. E o outro lateral que eu escalei aqui foi o Rafael Ramos do Corinthians, tá? Média de 6,84, é um jogador de muito vigor físico. O Fagner não deve jogar esse jogo poupado. Se o Fagner voltar a jogar, entre o Fagner aí no lugar do Rafael Ramos, também é um jogador que tá jogando muito bem o Fagner, já comentei ele em vídeos passados. Acho que o Juninho Capixaba é um outro nome aqui, Léo Duarte talvez pode ser um outro nome, mas eu ficaria mesmo entre Piquerez, Rafael Ramos, Zé Mário e Marcos Rocha, tá? Para escalar. Na zaga, além da zaga do Palmeiras, é mais difícil de escalar. Como eu acho que o PSG é mais ousado, eu vou optar por zagueiros que têm outros potenciais. Um deles é o Alan Franco, aqui do São Paulo, que já tem um gol e uma assistência. Nos últimos 2 jogos ele fez um gol e uma assistência. Como eu disse, acho que o jogo entre São Paulo e Santos tende a ser um jogo de gols, então vou colocar o Alan Franco aqui pensando nesse golzinho de cabeça, na participação ofensiva. Acho que o João Paulo aqui da Inter de Limeira podia ser um nome, mas eu não queria escalar tantos jogadores da Inter de Limeira assim, né? Tem um jogo não tão fácil assim contra o Santo André. Acho que o Didi e o Rodrigo Santos são jogadores de desarme do Água Santa, mas tem um jogo difícil contra o Palmeiras. E o outro nome que eu escalei aqui é o Bruno Mendes do Corinthians. Buscando também esse G do Corinthians, né, contra a Portuguesa, fazendo essa dobradinha do Corinthians com o Rafael Ramos. E é um jogador que tem bastante desarmes também, né? Nome interessante aí pra gente escalar. E no meio de campo aqui, eu acho que tem que ter um nome do Palmeiras, do meio pra frente, claro, o Palmeiras é o melhor time do campeonato até agora. Eu coloquei o Rafael Veiga, tá? É o jogador que tem tido mais constância aí no campeonato, do time do Palmeiras, né, na parte ofensiva. É um cara que é o coador de pênalti, perdeu um pênalti, mas no último jogo ele fez 2 finalizações e defendidas e 3 para fora, então é um cara que tá gerando bastante scout. Aí eu coloquei vários jogadores do Mirassol, né, uma dobradinha do Mirassol. E aqui eu coloquei uma dobradinha do Bragantino, como eu disse, acho que tende a ser um jogo de gols esse jogo. Coloquei o Prachetes, que jogou muito bem no último jogo, e o Alejandro. Podia ser o Arthur, meu xodó aí é o Alejandro, eu gosto dele. Ele não vem bem nos últimos jogos, mas eu vou dar uma apostinha mais, vou persistir aí com o Alejandro, tá no nosso ataque. E aí, como eu disse, eu acho que o São Paulo é favorito. Coloquei aqui o Galopo e o Luciano. Precisa ver se o Galopo vai pro jogo. Se não for, vai ser o Caleri, tá? E a gente vai colocar o Caleri aqui no ataque no lugar do Luciano e o Wellington Rato aqui no meio de campo. Um jogador que tem média básica muito legal. Um outro nome de destaque aqui no meio de campo é o Richard Rios, aqui do Guarani. A gente estava com ele na última rodada, tá desarmando bem. E, enfim, acho que outros nomes é mais ousadia aqui, tá? E aí, para fechar o nosso time, além dessa dobradinha do São Paulo aqui que eu coloquei, no ataque, acho que podia ter outros nomes aqui, o próprio Yuri Alberto, Robinho, Iago Teles fez um jogo muito bom contra o Palmeiras, mas eu optei pelo John Kennedy, artilheiro do campeonato, já tem 5 gols aí no Paulistão. No último jogo contra o Mirassol, o Rivera perdeu de 4-1, mas ele fez o golzinho dele, um nome interessante pra gente escalar. Para fechar nossas dicas, uma liga de jogo único aí, para quem não conhece, só vale um jogo, né, o jogo entre São Paulo e Santos. Você escala um craque, que a pontuação dele vale por 1,5. Eu coloquei o Galopo aqui na ousadia, pode ser o Caleri se jogar, acho que é importante ter esse centroavante. Coloquei o Marcos Leonardo, como eu disse, acho que tinha que ser um jogo de gols. O Marcos Leonardo é o centroavante do Santos, corredor de pênalti, principal nome do Santos. E aí coloquei o David do São Paulo, um jogador de muita confiança do Rogério Ceni. O Wellington Rato, como eu disse, um cara que tem média básica muito boa. E fechei a defesa, tem que ter um defensor, o Alan Franco do São Paulo, tá? Acho que potencial de gols, um cara que tá desarmando bem também. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês nesses vídeos. Espero que vocês tenham curtido aí. Uma rodada bem legal aí do Paulistão, a rodada 8. Enfim, deixa seus comentários aí, deixa aquele like também. E é isso. Até a próxima. Falou!